Você já parou para pensar qual foi o primeiro jogo de tabuleiro da história? Será que foi algo parecido com o Banco Imobiliário, com o War, ou estamos falando de algo bem mais antigo? Nesse vídeo você vai conhecer a história dos jogos de tabuleiros e descobrir como eles refletiram culturas, crenças e evoluções sociais da humanidade. Oi, eu sou o Desley e hoje eu sou dono de uma empresa que aluga jogos de tabuleiros em Mariana, Minas Gerais. Também realizo eventos na cidade e às vezes recebo os amigos aqui em casa para conhecer os jogos novos que chegam ao nosso acervo. Eu me lembro bem que os jogos estiveram presentes na minha infância. Naquela época eu era uma criança muito feliz que gostava de se reunir com os meus primos e com os amigos só para jogar juntos. Um tinha um banco imobiliário, outros tinha o War, outros tinha um perfil e a gente passava horas e horas jogando, principalmente no fim de semana. Lembro até hoje de uma partida de banco imobiliário que durou uma semana. E como naquela época não dava para salvar a partida, a gente anotava tudo no papel: o dinheiro, as propriedades, as casas e os hotéis que cada jogador possuía. E você? Qual é a sua história com os jogos de tabuleiros? Já deixa aqui pra gente nos comentários. Os primeiros jogos de tabuleiros da humanidade surgiram há milhares de anos. O Senet é considerado um dos jogos de tabuleiros mais antigos, com registros de cerca de 3.100 anos antes de Cristo lá no Antigo Egito. Ele era jogado por pessoas comuns, por nobres e até faraós. Ele não era só diversão. Com o tempo, ele ganhou uma importância espiritual simbólica. Os egípcios acreditavam que o jogo representava a jornada da alma após a morte pelo mundo dos mortos, e jogar bem simbolizava alcançar uma boa passagem para o além. Por isso, jogos de tabuleiros de Senet eram frequentemente colocados nas tumbas como uma preparação para essa jornada espiritual. Em algumas inscrições, o jogo aparece sendo jogado por deuses e reis, como uma forma de conexão entre o mundo terreno e o divino, como Tutankhamon, cujo em seu túmulo foi encontrado com um tabuleiro de Senet ricamente decorado. Senet é um jogo de corrida e estratégia. Dois jogadores competem para mover suas peças ao longo de um tabuleiro composto por casas dispostas em 3 fileiras de 10 quadrados. O objetivo é ser o primeiro jogador a retirar todas as suas peças do tabuleiro, seguindo por um caminho específico. Os movimentos são decididos com pedaços de madeiras ou gravetos que funcionavam como dados rudimentares. Um mecanismo de sorte, mas o jogo também envolvia bastante estratégia, como por exemplo, bloquear um oponente ou ocupar casas especiais. Descoberto em tumbas reais, o jogo real de Ur é um dos jogos de tabuleiros mais antigos encontrados na Mesopotâmia há 2.600 anos antes de Cristo. O nome real vem do fato de que o tabuleiro foi encontrado dentro de um túmulo de reis e nobres, ou seja, ele era provavelmente jogado por pessoas importantes e tinha um alto valor simbólico, além de entretenimento. O objetivo do jogo é correr com suas peças pelo tabuleiro e tirá-las antes do oponente, parecido com os jogos de ludo ou gamão. Os jogadores podiam bloquear ou capturar as peças do oponente, tornando um jogo tenso e competitivo. Na Idade Média, os jogos se espalham pela Ásia e pela Europa. Na China e no Japão, surgem os clássicos como o Go e Xiangqi, o xadrez chinês, e o Shogi, o xadrez japonês. No Ocidente, um jogo ganha destaque, ele mesmo, o xadrez, um dos jogos de tabuleiros mais conhecidos e jogados e estudados pelo mundo. Mas muito mais do que simples passatempo, o xadrez é considerado uma forma de arte, ciência e esporte, praticado em todos os países, desde jogadores amadores até mesmo jogadores profissionais. Mas você sabia que o xadrez, como conhecemos hoje, tem mais de 1.500 anos de história e nasceu bem longe da Europa? Originário da Índia, como chaturanga, ele se torna o passatempo dos nobres europeus
e uma ferramenta de ensino militar e moral. Um jogo que simulava batalhas usando peças que representavam as partes de um exército: infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens, que correspondem hoje aos peões, cavalos, bispos e torres. As peças elas foram adaptadas aos costumes europeus e por volta do século XX surgiram regras que deram ao xadrez moderno, como conhecemos hoje, como por exemplo a poderosa movimentação da rainha e o movimento de duas casas do peão em sua primeira jogada. Hoje o xadrez é considerado um esporte oficial com federações, campeonatos mundiais e um ranking global dos melhores jogadores medidos pelo sistema de pontos Elo. Nos últimos anos, o xadrez voltou com a força total para o centro da cultura pop e um dos grandes responsáveis por isso foi a série da Netflix, O Gambito da Rainha, lançada lá em 2020. Muitos projetos sociais e escolas adotam o xadrez como uma ferramenta pedagógica, inclusive alinhando-se às competências da Base Nacional Comum Curricular no Brasil por seus benefícios, como, por exemplo, desenvolver o raciocínio lógico, estimular a memória, a concentração e o planejamento, e ensinar paciência, ética e tomada de decisão. Com a era vitoriana e a Revolução Industrial, trouxe uma mudança de paradigma. A produção em massa e o crescente poder da burguesia criaram um novo mercado para o entretenimento doméstico, e os jogos de tabuleiros não ficaram de fora. Em 1904, Elizabeth Meg criou um jogo chamado The Landlord Game, o jogo do proprietário, inspirado nas ideias do economista Henry George para criticar a desigualdade econômica. Seu jogo ele tinha duas versões de regras. Uma onde todos ganhavam se cooperassem e outra onde o jogador ganhava tudo e os outros perdiam, mostrando os males de um monopólio. O propósito do jogo era criticar justamente o acúmulo de terras e de riqueza por poucas pessoas. Décadas depois, um homem chamado Charles Darrow conheceu o jogo e já modificado por outros jogadores e apresentou a sua própria versão a Parker Brothers, como se fosse a sua invenção. E assim foi conhecido como Monopoly. A empresa comprou os direitos de Darrow e mais tarde também os de Elizabeth Meg, por uma quantia muito menor. E assim nasceu o jogo comercial como todos conhecemos, ironicamente transformado em uma crítica ao monopólio em um sucesso capitalista mundial. Monopoly foi oficialmente lançado em 1935 e no Brasil a versão mais famosa é conhecida como Banco Imobiliário e é um dos jogos de tabuleiros mais famosos e vendidos no mundo. E aqui na Trem Lúdico também é um dos jogos mais alugados. As guerras mundiais também deixaram sua marca. Jogos como War e posterior Axis and Allies refletiam e até simulavam conflitos globais, mostrando como os jogos podem ser reflexos diretos ao mundo ao nosso redor. No entanto, com a ascensão dos videogames e da televisão, os jogos de tabuleiro sofreram um declínio na segunda metade do século, parecendo então que se tornariam relíquias do passado. Mas isso não era verdade. O final do século XX e o início do século XXI marcaram então o renascimento dos jogos de tabuleiros. Uma nova geração de jogos, muitos deles vindo da Alemanha, os famosos Eurogames, trouxeram mecânicas inovadoras, sem eliminação de jogadores, com o maior foco em negociação e desenvolvimento pessoal. O marco dessa era, sem dúvida, é o Colonizadores de Catan, hoje conhecido apenas como Catan, lançado em 1995. Com sua mistura de gerenciamento de recursos, negociação e expansão, Catan cativou milhões de pessoas e abriu portas para uma avalanche de novos designs. Jogos como Carcassonne, Ticket Ride e Dixit consolidam o crescimento dos Eurogames que se espalharam pelo mundo. Mas não parou por aí. Surgiram também os Amerigames, uma categoria dos principais estilos de jogos de tabuleiros modernos. Eles são caracterizados por serem temáticos, altamente imersivos com temas fortes
componentes ricos e muitas vezes repletos de sorte e conflitos diretos. Antes da internet, lançar um jogo dependia de grandes editoras, alto investimento inicial e distribuição tradicional. Mas com o surgimento de plataformas de financiamento coletivo, isso mudou drasticamente. Plataformas como Kickstarter, Catarse e Mipostarter acabaram permitindo que designers independentes financiassem os seus projetos diretamente com o público. Isso deu voz a ideias audaciosas e transformou o nicho em sucessos globais, como é o exemplo de Zombicide, Gloomhaven e Explore Kittens, entre outros títulos famosos e presentes no mercado. E hoje vivemos uma verdadeira era de ouro para os jogos de tabuleiros, que são lançados mensalmente, com uma variedade impressionante de temas, de mecânicas e de público de interesse. No YouTube você encontra diversos canais e podcasts que falam a respeito desses jogos, e facilmente você encontra tabuleirias, eventos e locadoras de jogos que acabam promovendo essas novidades. E se você quer saber se existe alguma na sua cidade, basta acessar o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Vai lá e confere. E se você gostou de conhecer um pouco da história dos jogos de tabuleiros, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima viagem e bons jogos!